Você já percebeu que a gente sempre anseia pelo destino, mas raramente está disposto a percorrer a jornada completa? É quase um instinto. Queremos a colheita, mas evitamos o plantio. Almejamos a vitória, mas sem atravessar a batalha. Contudo, existe uma verdade inegociável. Ninguém inicia na promessa, todos começam no processo. E o processo, esse lugar que muitos evitam, é na realidade o ponto exato onde Deus atua com maior intensidade em sua vida. Você deseja crescer? Prepare-se para ser testado. Quer amadurecer? Aceite ser desafiado, porque o processo não é uma punição, é lapidação. Não importa se seu objetivo está na esfera espiritual, física ou financeira. Antes de alcançá-lo, você precisará atravessar fases. E se você saltar o processo, perderá a estrutura que sustenta a promessa. Sabe, aquele sonho que você guarda no coração? Ele pode até ter vindo de Deus, mas não se esqueça. Promessa não se cumpre sem processo. Deus poderia simplesmente entregar-lhe tudo agora, mas Ele não é um entregador de bênçãos. Ele é um pai. E como todo pai que ama, Ele te prepara, antes de te conceder. Por isso, quando as dificuldades surgirem, não murmure. Lembre-se, o processo é o meio que Deus emprega para te amadurecer. Quantas vezes você já pensou em desistir só porque a espera parece longa? Mas o que você chama de atraso, Deus denomina preparo. E talvez seja agora o momento de cessar as lamentações sobre o deserto e começar a indagar. O que o Senhor quer me ensinar aqui? Se isso já ressoou em você, comente. Eu aceito o processo de Deus na minha vida. Esse simples comentário pode ser uma declaração profética, e você nem imagina como isso pode destravar algo poderoso dentro de você. E compreenda, não é apenas na fé. O processo também se manifesta nos treinos que você faz quando ninguém está observando. Na dieta que você mantém, mesmo quando a vontade é chutar o balde. Na economia que você pratica mesmo quando tudo em você clama para gastar. Esses são pequenos desertos que ocultam grandes recompensas. Talvez hoje você esteja em dificuldades financeiras, exausto emocionalmente, frustrado espiritualmente. Mas se estiver dentro do processo de Deus, tranquilize-se. É preferível estar em apuros no processo do que inteiro fora dele. O que parece uma crise agora pode ser exatamente o que forjará seu caráter. Porque no processo você entra menino e sai homem. No processo você aprende a obedecer. No processo você aprende a confiar. E às vezes, é somente quando tudo desmorona que você finalmente aprende a depender de Deus de verdade. Sabe o que é mais belo? É que Deus não está apenas ao final da jornada. Ele caminha com você em cada passo do processo. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém veja o que você está enfrentando, mesmo que ninguém reconheça seus esforços, mesmo que ninguém compreenda suas lutas, Deus está vendo. E no tempo certo, Ele te honrará. Mas antes disso, Ele quer te moldar. Por que não? Adianta receber a promessa e não ter a estrutura para sustentá-la. Por isso, deixe-me te perguntar algo agora e responda com sinceridade. Você está disposto a prosseguir mesmo sem aplausos? A manter-se firme mesmo sem resultados imediatos? A confiar em Deus mesmo quando não faz sentido? Se sua resposta for sim, então escreva nos comentários agora mesmo. Eu continuo mesmo sem ver. Essa pode ser sua maior prova de fé hoje, porque continuar no processo é confiar no invisível. É escolher crescer quando ninguém está observando. É caminhar com Deus não apenas no monte, mas também no vale. E lembre-se, processo é onde você entra menino e sai homem. Ritmo da transformação. Não há atalhos no processo divino. Você já percebeu como é fácil iniciar algo com entusiasmo, mas desafiador manter com constância? É simples dizer que vai mudar, mas complexo sustentar o ritmo quando a motivação esvai. É fácil prometer uma nova vida, mas árduo atravessar o percurso que separa a versão que você é da versão que Deus anseia que você se torne. Mas não se iluda. O processo não tem atalhos.
Quem tenta pular o processo invariavelmente retorna a ele. Olhe para sua vida por um instante. Quantas vezes você voltou para o mesmo lugar, para a mesma dor, para a mesma frustração? Talvez não seja azar. Talvez seja apenas um processo que você tentou contornar. Enquanto você não assimila a lição, Deus não te libera para a próxima fase. E sabe por quê? Porque Ele te ama demais para permitir que você avance despreparado. Há quem queira um corpo novo, mas não deseja o processo da disciplina. Quer um relacionamento saudável, mas foge do processo de cura interior. Almeja riqueza, mas evita o processo de trabalho árduo, planejamento e sacrifício. Mas a verdade é que tudo que é grandioso exige processo. Nada sólido se constrói da noite para o dia, nem caráter, nem músculos, nem legado. Se isso está te confrontando agora, é porque o Espírito de Deus está te chamando para crescer. Então respire fundo e escreva aí nos comentários: eu não vou mais pular o processo. Porque se você encara o processo te transforma. Na academia, é a dor da repetição que fortalece os músculos. Na vida espiritual, é a dor da renúncia que te aproxima de Deus. Nas finanças, é a dor do controle que te ensina a construir liberdade. É sempre o mesmo princípio. Sem dor não há crescimento. Sem processo não há glória. E quer saber o mais belo? A Bíblia já nos alertou sobre isso há muito tempo. Veja o que está escrito em Tiago 1:4. Sejam perseverantes até que tenham maturidade e não lhes falte coisa alguma. Em outras palavras, se você perseverar no processo, chegará à promessa com estrutura, maturidade e plenitude. Mas é preciso perseverar. É preciso atravessar o deserto. É preciso enfrentar os dias cinzentos. E quer um conselho? Pare de se comparar com quem já chegou. Cada um tem seu tempo, seu chamado, seu preparo. Você não precisa competir na corrida de ninguém, mas precisa terminar a sua. E o processo é a pista onde você aprende a correr. É no processo que você aprende a ouvir Deus de verdade. É no processo que você compreende o valor de cada conquista. É no processo que você se encontra consigo mesmo. Por isso, se tudo está difícil agora, se o céu parece fechado, se nada está progredindo, talvez seja Deus te puxando para mais perto. Não lute contra isso. Aproveite esse tempo para crescer, por dentro. Porque antes de Deus mudar o que está ao seu redor, Ele deseja transformar o que está dentro de você. E você precisa fazer essa escolha. Vai fugir do processo ou vai se deixar moldar? Deus não quer te ver apenas brilhando por fora. Ele quer te ver forte por dentro, inabalável, confiante, alinhado com o céu. Por isso, da próxima vez que tudo parecer parado, lembre-se, o silêncio também faz parte do processo. Ele está te preparando. E quando a hora certa chegar, ninguém vai impedir. Então agora é com você. Se você sente que está dentro de um processo e sabe que precisa permanecer firme, comente: eu estou sendo moldado por Deus. Que isso seja um compromisso público com o seu crescimento. Que isso te lembre todos os dias que o processo dói, mas te forma. E que sair do processo antes da hora pode te custar mais caro do que permanecer nele. O bastidor da bênção. A preparação. No secreto, você já percebeu que os maiores milagres de Deus não acontecem do lado de fora, mas do lado de dentro? A verdade é que a promessa está escondida dentro do processo. E Deus, em sua sabedoria, oculta bênçãos em lugares onde só quem tem fé consegue enxergar. É por isso que, enquanto uns desistem no meio do caminho, outros são promovidos no secreto. Porque onde alguns veem perda, os que têm visão veem preparação. Mas veja bem, o processo nunca será um palco. Ele é bastidor, é anonimato, é silêncio. E é exatamente por isso que ele possui tanto poder. Você já viu um agricultor cavando a terra antes de plantar? Ele não começa pela fruta, ele começa pelo solo. Deus faz a mesma coisa com você. Ele não começa pelo palco, pela fama, pelo reconhecimento. Ele começa no secreto, no jejum que ninguém vê,
na oração que só você ouve, no treino às 5 da manhã quando todo mundo ainda está dormindo, na disciplina de comer o que precisa, mesmo com vontade de comer o que quer, na decisão de economizar mesmo quando seria mais fácil gastar. Esses momentos são invisíveis, mas não são em vão. Tudo que é grandioso começa escondido. Antes de Davi vencer Golias diante do exército, ele já tinha vencido o leão e o urso no campo, sem plateia, sem likes, sem aplausos. Mas Deus viu. Isso é o que mais importa. Se hoje você está num processo silencioso, onde ninguém te reconhece, onde parece que nada está mudando, calma, você não foi esquecido. Você está sendo formado. Escreva aí nos comentários para afirmar isso com fé. Estou sendo preparado em segredo. Essa frase pode ser sua âncora nos dias difíceis, porque no tempo certo, Deus revela aquilo que Ele preparou no secreto. Mas, entenda uma coisa. Deus não recompensa velocidade. Ele recompensa fidelidade. Não adianta correr se você está fora da rota. Mas vale caminhar devagar, mas dentro do plano de Deus. Sabe por quê? Porque quando a promessa chega no tempo certo, ela não te destrói. Ela te honra. Há bênçãos que Deus retém porque você ainda não tem maturidade para carregar. E isso não é punição. É proteção. Ele não vai te dar algo que vai se tornar um fardo para sua alma. Por isso, não peça apenas por portas abertas. Peça por estrutura, por sabedoria, por equilíbrio. Peça para ser o tipo de pessoa que consegue viver a promessa sem se perder nela. A pergunta certa hoje não é quando vai chegar, mas quem estou me tornando enquanto espero? Porque Deus está mais interessado na sua transformação do que na sua chegada. E quando Ele vê que você aprendeu, Ele libera. Por isso, continue. Continue mesmo quando não fizer sentido. Continue mesmo cansado. Continue mesmo sozinho. E se você está disposto a ir até o fim, escreva com ousadia: eu vou até o fim com Deus. Essa simples declaração pode mudar a forma como você enfrenta os dias cinzentos. Porque o processo é o lugar onde você se aproxima mais do Criador do que da criação. É onde você aprende a valorizar o pouco, a reconhecer a graça nas pequenas coisas, a entender que mesmo quando tudo parece parado, Deus nunca está inativo. Ele trabalha em silêncio, e quando Ele age, ninguém pode impedir. O ponto de virada. Sua escolha no processo. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Você começou ouvindo que ninguém começa na promessa. Todos começam no processo. E talvez, enquanto escutava essas palavras, algo dentro de você começou a se mover. Talvez você tenha lembrado de batalhas que ainda enfrenta, de sonhos que parecem distantes, de orações que ainda não foram respondidas. Mas agora eu te pergunto com toda a sinceridade: será que Deus realmente se esqueceu de você? Ou será que Ele está mais perto do que nunca, só que você ainda não percebeu? Porque é justamente no processo que a gente mais aprende a ouvir a voz dEle. É na dor que a fé se fortalece. É na escassez que a criatividade se revela. É na demora que o caráter é moldado. É no silêncio que o espírito fala mais alto. O processo é o meio que Deus utiliza para te amadurecer. E o amadurecimento é a base onde Deus constrói grandes promessas. Quem não passa pelo processo não sustenta o que recebe. E Deus te ama tanto que prefere te ver forte no caminho do que destruído no destino. Por isso, pare de dizer que está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar. Você não está parado. Você está sendo moldado. E quer saber mais uma coisa? Esse fogo que você sente hoje não veio para te queimar. Veio para te purificar. Ouro verdadeiro só é ouro porque resistiu à fornalha. E você é ouro nas mãos de Deus. Você pode até ter entrado nesse vídeo achando que estava atrasado, mas agora entende. Está no tempo exato do céu. O processo é onde Deus troca a sua pressa pela maturidade. E acredite, é melhor caminhar com Deus em silêncio do que correr sozinho no barulho. Talvez hoje você esteja enfrentando o processo no seu corpo, tentando mudar hábitos, emagrecer, ganhar saúde.
Talvez o processo esteja na sua mente, tentando silenciar as vozes da ansiedade, do medo, da dúvida. Talvez esteja nas suas finanças, organizando dívidas, aprendendo a dizer não, lutando contra impulsos. Ou talvez o processo esteja dentro da sua alma, e você nem sabe explicar exatamente, mas sente que Deus está te desconstruindo por dentro para reconstruir algo novo. Se for isso que está acontecendo, não fuja. É melhor estar quebrado no processo do que inteiro fora dele. Há pessoas com tudo no lugar por fora, mas completamente vazias por dentro. E há outros que ainda estão se levantando, mas já carregam dentro de si a força do céu. Você decide quem você quer ser. E se você escolher continuar, algo poderoso vai acontecer. Você vai perceber que o processo não é prisão, é promoção. Não é castigo, é lapidação. Não é atraso, é aceleração de dentro para fora. E quando a promessa chegar, porque ela vai chegar, você não vai estar surpreso. Você vai estar pronto. Porque Deus não entrega antes da hora, mas quando Ele entrega, ninguém tira. E nesse momento, talvez você esteja em lágrimas, sentindo o coração bater mais forte, porque no fundo sabe que tudo isso que foi dito aqui é para você. Então agora é a hora da verdade. Se você entendeu que o processo é parte do propósito, escreva nos comentários. Eu escolho o processo porque confio no propósito. E se você chegou até aqui, é porque Deus te sustentou até aqui. Você caiu, mas se levantou. Desanimou, mas não desistiu. Pensou em fugir, mas decidiu permanecer. Isso é fé. Isso é crescimento. Isso é maturidade. Processo é onde você entra menino e sai homem. E isso vale para tudo. Na fé, onde você aprende a orar e esperar. Na saúde, onde você aprende a se disciplinar. Nas finanças, onde você aprende a honrar o pouco. Nos relacionamentos, onde você aprende a perdoar, comunicar, respeitar. Tudo exige tempo, tudo exige constância. E talvez essa seja a palavra que você mais precisa guardar hoje: constância. Porque milagres não são só eventos sobrenaturais. Muitas vezes, milagre é simplesmente permanecer firme quando tudo ao redor diz que é hora de parar. Agora que estamos chegando ao fim, deixe-me te lembrar. Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar. Deus não exige velocidade. Ele espera fidelidade. E quando Ele terminar o que começou, você vai olhar para trás e entender cada lágrima, cada dia difícil, cada luta travada, e vai dizer: valeu a pena. Se este vídeo te tocou, te confrontou, te curou de alguma forma, compartilhe com alguém. Há pessoas ao seu lado passando pelo processo e só precisam ouvir uma palavra para continuar. E se puder, escreva mais uma vez aqui nos comentários: eu estou no processo, mas estou com Deus. Essa frase é simples, mas quando sai da sua boca com fé, ela se torna uma chave espiritual. Porque quem está com Deus nunca caminha em vão. A promessa está vindo. Primeiro, abrace o processo.